Orville é a palavra livro, só que escrita ao contrário, justamente porque o trabalho pretendia ser o contraponto a um livro, o Brasil Nunca Mais. Uma cópia do material foi contrabandeada para fora do Centro de Informações do Exército. Nos anos seguintes, cerca de 15 cópias mimeografadas, então rebatizadas de O Livro Negro do Terrorismo no Brasil, passaram a circular de mão em mão, em um restrito círculo de militares e civis de extrema-direita. Era uma relíquia. Em fevereiro de 2007, o jornalista investigativo Lucas Figueiredo colocou as mãos na obra, enquanto visitava a biblioteca de uma de suas fontes militares. Depois de 19 anos, finalmente o livro secreto seria apresentado ao Brasil, em uma série de reportagens nos jornais Correio Brasiliense e O Estado de Minas, que ganhou o Prêmio ESSO daquele ano. Lucas Figueiredo precisou de 2 meses para comprovar a autenticidade do livro e entrevistar pelo menos alguns dos 1.700 nomes citados nele. Logo na primeira parte da série, o repórter afirma: há mais de 30 anos, o Exército nega ter informações sobre as condições em que morreram ou desapareceram centenas de pessoas ligadas a organizações de esquerda durante a ditadura militar, de 1964 a 1985. Em pelo menos 23 casos, contudo, é falsa a versão de que o Exército nada sabe. A prova está no livro secreto produzido pela Força entre 1986 e 1988. A obra do Exército desmente o próprio Exército ao relatar o destino de 16 guerrilheiros do PCdoB na região do Araguaia, no Pará, e de outros 7 militantes em diversos pontos do país e até do exterior. No parágrafo seguinte, o texto diz: os relatos contêm informações corretas e falsas. O Exército omitiu, por exemplo, o dado de que vários foram mortos quando se encontravam presos. No livro, Sérgio Fleury, torturador e líder do Esquadrão da Morte, era chamado de incansável lutador contra o terrorismo no Brasil. Já Emílio Garrastazu Médici, que governou o Brasil de 1969 a 1974 e sumiu com quase 150 militantes políticos, representava respeito aos direitos humanos e se ajustava aos sentimentos humanitários da população. A obra também deixava claro que o Centro de Informações do Exército sabia onde tinham sido desovados os corpos de muitos desaparecidos políticos e não entregava os restos mortais porque não queria. Na reportagem de Lucas Figueiredo, o general Leônidas Pires Gonçalves é entrevistado e define a coisa assim: nós cuidamos dos nossos mortos, eles deveriam ter cuidado dos mortos deles. Mais tarde, um reconhecido torturador, o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, usou textos do projeto Orville para compor seu próprio livro, A Verdade Sufocada. Se você tem alguma dúvida sobre quem foi Carlos Alberto Brilhante Ustra, a gente já fez um vídeo especificamente sobre ele aqui no Meteoro. É um pouco forte, mas você pode ver se você quiser. O conteúdo do projeto Orville ainda ia além. A premissa do livro era que todo o século XX no Brasil foi uma constante investida do movimento comunista internacional para impor a ditadura do proletariado, transformar o país numa espécie de China tropical, digamos assim. Naquela narrativa delirante, a esquerda podia ter perdido a batalha das armas, mas ainda havia uma última luta a ser travada: a luta dos livros. Quando veio a público nas páginas dos jornais Correio Brasiliense e O Estado de Minas, o projeto Orville naturalmente deixou de ser segredo. O livro foi oficialmente publicado em 2012. Em 2015, apareceu nas mãos de Olavo de Carvalho. E por fim, queria aqui agradecer à família Bolsonaro, Jair, Flávio e Carlos pela remessa deste livro Orville, que é o livro ao contrário, né? Tentativas de tomada de poder, que é o resultado de um relatório do Serviço de Inteligência, já mais antigo, sobre as tentativas dos comunistas de tomar o poder no Brasil, as várias tentativas da Revolução Comunista. E agora que eu já tinha lido alguns pedaços disso,
antes, mas agora que pela primeira vez tenho aqui a coisa inteira, e também pela primeira vez fico sabendo que o organizador da coisa foi o Coronel Lício Maciel. Agora eu entendo por que eles têm tanta raiva do Coronel Lício Maciel. Era um homem que sabia demais. Isso não tem nada a ver com cadáver desaparecido, nem coisa, não tem a ver com isso aqui. O Projeto Orville é hoje um dos pilares da guerra cultural bolsonarista. É o que diz o professor João César de Castro Rocha, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. O professor explica que no mundo de Orville, a vitória militar da direita nacional acontece em 1974, quando a guerrilha do Araguaia é esmagada. Não é, no entanto, a vitória final. A partir de 1974, começaria a quarta tentativa de tomada de poder pela esquerda, e a mais perigosa de todas, dessa vez infiltrando agentes em instituições culturais, com destaque para o mundo artístico e as universidades, e, claro, a mídia. O senhor diz que há infiltração esquerdista na imprensa, na mídia. Isso não é uma expressão dos anos 60 e 70 mundial, superada? Mundial até hoje. Mundial até hoje. Essa é a narrativa bolsonarista, ou não? Não é esta a narrativa bolsonarista? Se vocês não votarem em mim, a esquerda volta. Esta é a narrativa bolsonarista inteiramente baseada no Orville, o projeto secreto do Exército Brasileiro, que é livro ao contrário, porque era uma resposta ao Brasil nunca mais. Aí está a essência da guerra cultural bolsonarista. Ela nada tem a ver com as guerras culturais europeias e norte-americanas. Insistir neste ponto, insistir que o Bolsonaro faz trollagem, embora ele também possa fazê-lo, este não é o ponto central. O ponto central é que a guerra cultural bolsonarista é a transposição da doutrina de segurança nacional, mediada pela narrativa conspiratória delirante do Orville, cuja consequência é a eliminação do inimigo. O documentário 1964, O Brasil entre Armas e Livros, da produtora bolsonarista Brasil Paralelo, também, de acordo com o professor João César, seria inteiramente baseado no Projeto Orville. A guerra cultural bolsonarista seria diferente, portanto, do conceito original de guerra cultural, que é basicamente uma disputa pelos valores de uma nação. No Brasil, ela é a tentativa de limpar e eliminar o outro lado. Porque em tempos democráticos, você não pode simplesmente eliminar o outro. Você não pode simplesmente desaparecer com alguém que diga o que eu estou dizendo agora. O que você pode fazer, então, na guerra cultural? Você destrói as instituições. Só que pode não acabar por aí. Em uma entrevista recente, o professor João César de Castro Rocha diz que a guerra cultural bolsonarista não é sustentável para sempre no sentido estritamente simbólico. Ele diz: sem guerra cultural não existe bolsonarismo, porque sem ela não há inimigo a ser sacrificado em mecanismos de bode expiatório. Mas com guerra cultural não há governo. Você não administra nem a sua casa sem dados objetivos. Por isso, a nova direita brasileira tende a se desagregar. Uma coisa que, aliás, a gente já tem visto por aí. O risco é que, com o colapso da guerra cultural, o conflito seja arrastado novamente para as ruas. Olha, tomei lá da cá, hein? Dos dois, guerra é uma coisa. Sabe o que eu costumo dizer de guerra? Todo mundo tem uma palavra sobre guerra mais ou menos ao mesmo tempo. Guerra não tem nada de bonito a não ser a vitória.